Capítulo de número 8. Juízes, capítulo de número 8. Hoje é a última parte da história aí de Gideão, né? O juiz, o libertador de Israel. Nós vimos no capítulo 7, no capítulo 6 nós vimos o Senhor chamando Gideão. Nós vimos ali um Gideão bastante, como eu posso dizer, um Gideão ali que estava oscilando, né? Um Gideão que não tinha total certeza ou convicção no chamado. Nós vimos ali o anjo fortalecendo Gideão, nós vimos o Senhor mostrando, dando provas para Gideão de que ele de fato estava sendo chamado pelo Senhor, e Gideão pedindo mais um sinal, Gideão não confiando totalmente na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor já bastaria, né, para ele confiar, mas ele pedia mais um sinal, e então um Gideão bastante igual o prego na areia, como falam por aí. E aí nós vimos que no capítulo 7 o Senhor, de fato, cumprindo a sua promessa e livrando Israel das mãos dos midianitas ali, por meio da vida de Gideão e de mais 300 homens que não precisaram nem desembainhar a sua espada. Um exército de homens que não se podia contar, um exército de homens que parecia um enxame, uma nuvem de gafanhotos. E eles foram lá e conseguiram derrotar esses homens sem tirar a espada, apenas tocando trombetas e quebrando vasos de barro e acendendo as tochas. E nós vimos esse milagre, essa poderosa demonstração do poder de Deus, que virou as espadas dos midianitas uns contra os outros, e os próprios midianitas mataram a si próprios. Israel não precisou lutar. E aí no final o Senhor chamou aquelas tribos, né, que tinham sido dispensadas, para eles participarem da perseguição ali, aqueles homens que haviam fugido, e participarem também dos despojos que aquele exército havia deixado. Então nós vimos a ação de Deus muito clara no capítulo 7. Nós vimos Deus agindo para libertar Israel. E no capítulo 8 vai acontecer um contraste. Se no capítulo 7 nós vimos diversas vezes Deus agindo, Deus falando com Gideão, Deus comandando, Deus coordenando as ações de Gideão para efetuar a libertação de Israel, aqui no capítulo 8 nós vamos ver Gideão fazendo tudo sozinho. Gideão não consulta ao Senhor, Gideão não segue orientações do Senhor. Gideão toma as rédeas da situação e vai fazendo as coisas segundo a sua própria vontade. E o escritor de Juízes vai fazer esse contraste e vai mostrar como é a vida de um homem que faz tudo segundo a sua própria vontade. Como é a vida de alguém que estava sendo usado poderosamente pelo Senhor, que havia sido levantado poderosamente pelo Senhor como líder daquela nação, e cumpre a sua missão por meio da graça e da misericórdia do Senhor, não com a força do seu braço, não com seus esforços, mas porque o Senhor livrou Israel das mãos dos midianitas. E a gente vai ver agora Gideão não dando prosseguimento naquilo que o Senhor estava fazendo. Gideão assumindo as rédeas da situação, da sua vida, e a gente vai ver como ele vai em uma derrocada. E a vida de Gideão vai servir de alerta para nós, né? A gente vai ver que muitas coisas que Gideão fez aqui no capítulo 8 serão ações que talvez nós temos tomado também nas nossas vidas.
que talvez nós também temos agido dessa maneira, ou em algum momento nós agimos. Nós vamos ver como esse texto vai servir de alerta para a gente, e como que ele pode, mesmo tendo sido escrito há tanto tempo, falar com a gente nos dias de hoje. Então vamos lá, Gideão capítulo 8, a partir do verso 1. Gideão, ó. Juízes capítulo 8, a partir do verso 1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que podiam fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encaço de Zeba e Sálmuna, reis dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Sálmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Sálmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Ora, Zeba e Sálmuna estavam em Carcor com seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Sálmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Sálmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha, pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: vejam, aqui estão Zeba e Sálmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Sálmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Sálmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você, assim eram eles, cada um se parecia com um filho de rei. E Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Sálmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido pela sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Sálmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Até aqui, depois a gente lê o restante do capítulo 8. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui neste domingo, assim como o Senhor reuniu em todas as partes do mundo, tem reunido homens para louvar o Teu nome no dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco.
Obrigado porque a tua misericórdia e a tua graça se manifestam, Pai, todas as manhãs. Muito obrigado. Que o Senhor possa nos instruir nessa manhã, possa, ó Deus, falar conosco, nos aperfeiçoar. Que no nome de Jesus as palavras ditas aqui possam encontrar, ó Deus, o coração dos meus irmãos por meio do teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, amém. É chuva? Então vamos lá, né, meus irmãos? Não sei se você percebeu enquanto a gente lia, mas o Senhor não é mencionado até aqui, por enquanto. Nós lemos aí do verso 1 até o verso 21, e até o momento o Senhor não foi mencionado. Enquanto no capítulo 7 o Senhor está comandando a campanha de Gideão e dos seus 300 homens, nesse texto que nós acabamos de ler nós não vemos Gideão falando com o Senhor, Gideão orando ao Senhor, Gideão de alguma maneira pedindo orientação ao Senhor. Nós vemos Gideão seguindo ali o que ele desejou fazer. E a primeira coisa que eu vejo aqui no texto, Gideão fazendo de forma errada, é apaziguando esses homens de Efraim aqui. Gideão vai perder nesse primeiro texto, quando os homens de Efraim, onde o texto está dizendo que os homens de Efraim foram lá perguntar para Gideão: o que foi isso que você fez conosco? Você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas. E o texto vai dizer que eles discutiram fortemente com Gideão. E aí Gideão vai dar uma resposta que vai apaziguar os ânimos desses homens de Efraim. Alguns comentaristas vão dizer assim: não, Gideão agiu de forma sábia aqui, né? Provérbios vai dizer que a palavra branda espanta o furor. Só que a gente vai ver no decorrer do texto que Gideão não era nada brando, meus irmãos. Que Gideão não era nada manso, pelo contrário. Para outros homens aqui da cidade de Sucote e de Peniel ou Penuel, ele não vai ter uma palavra branda, pelo contrário, ele vai falar para esses homens que, porque eles zombaram dele, ele vai arrebentar com tudo. Então a primeira coisa que Gideão faz nesse texto aqui, sem consultar ao Senhor e sem seguir orientação do Senhor, é abrandar aqui esses homens. E Gideão perde uma oportunidade aqui de explicar para esses homens que a conquista, que a luta contra os midianitas foi totalmente orquestrada pelo Senhor. Ele perde a oportunidade de conceder aqui glória ao Senhor. Os efraimitas, né? A tribo de Efraim, era uma tribo poderosa em Israel. Era uma tribo grande, era uma tribo forte. Era a tribo, por exemplo, de onde vem Josué, que era o substituto de Moisés. Então os efraimitas eram homens poderosos, era uma tribo grande, uma tribo que tinha poder talvez até para subjugar aqui Gideão e os seus 300 homens. Então Gideão aqui vai agir com cautela, vai responder eles de forma branda, apaziguadora. Só que Gideão perde a oportunidade de explicar para esses homens: olha, eu não chamei vocês para lutar, não foi pela minha vontade, foi o Senhor quem me disse para eu separar apenas 300 homens, e eu vou falar para vocês, a gente nem precisou lutar, o Senhor derrotou o exército dos midianitas pelo seu próprio poder, a glória é do Senhor aqui. Mas Gideão não faz isso, Gideão perde essa oportunidade, e a gente vai ver que os efraimitas aqui, eles estão fazendo exatamente o que o Senhor havia dito para Gideão lá no capítulo 7, porque Gideão, não sei se você lembra da semana passada, mas ele tinha juntado um exército de 32 mil homens para lutar contra os midianitas, e o Senhor falou: Gideão, pode mandar esse povo embora, porque se esse povo aí derrotar os midianitas, eles vão dizer que a glória é deles, eles vão falar que derrotaram os midianitas pela força do seu próprio braço. Então pode mandar esse povo embora, só vai ser você e 300 homens, para que não se gloriem da minha salvação. E aí o que é que a tribo de Efraim está fazendo aqui? Quando aborda Gideão e fala: Gideão, o que é que você fez, homem?
Você não chamou a gente para lutar contra os midianitas. A gente queria também ter participado, ué. Agora você vai levar a glória sozinho. Eles queriam justamente receber glória pela derrota dos midianitas. Era isso que Efraim queria. Esse era o desejo de Efraim, ser reconhecido também pela derrota dos midianitas, pela salvação, que foi o Senhor quem fez. Mas eles queriam ter reconhecimento também por ter participado disso. E ao invés de Gideão falar assim, olha, foi Deus quem fez. Não, o que é que ele vai dizer no verso 2? Que mais eu fiz agora do que o que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? E depois de dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Então o que é que Gideão está fazendo aqui? Calma aí, Efraim. Vocês mataram os príncipes. Vocês foram os responsáveis por matar Oreb e Zeeb. Ou seja, vocês vão receber esse reconhecimento, essa glória. Eu não fiz nada. O que é que eu fiz comparado ao que vocês fizeram? Pode ficar tranquilo, Efraim, que a glória vai ser de vocês. E aí Gideão, que a gente ao ler aqui pensa, nossa, que homem sábio é Gideão. Ele está apaziguando o coração do povo. Ele está impedindo que o povo se rebele contra ele. Homem sábio. Mas a gente vai ver no decorrer do texto que não foi sabedoria, que não foi porque Gideão é manso, foi porque Gideão estava com medo de tomar uma surra aqui dos efraimitas. Essa é a verdade. Porque Gideão vai continuar na sua jornada. E o segundo ponto é que Gideão vai perseguir os reis dos midianitas. Olha, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, se você bem se lembra de todo o livro de Juízes até aqui, todos os homens maus que o Senhor lutou, o Senhor lidou com eles. O Senhor derrotou diversos povos até aqui. Você deve se lembrar das pregações que eu fiz aí no decorrer do livro de Juízes. E sempre a gente vai ver que os líderes, o Senhor dá um jeito de lidar com eles, não é? Quem não lembra daquele líder que saiu correndo da batalha e foi parar na tenda de uma mulher chamada Jael, pensou que tinha escapado e o Senhor usou aquela própria mulher para dar cabo da vida daquele homem. O Senhor lida, o Senhor faz da sua maneira para lidar com a maldade que esses homens fizeram. O que Gideão está fazendo aqui não é o que o Senhor fez nos outros capítulos de Juízes, onde o próprio Deus lidou com a maldade desses homens. Não, Gideão é quem decide, eu vou atrás desses homens. E o verso 4 vai dizer que quando Gideão chegou ao Jordão e passou com os seus 300 homens, ou seja, dos 300 de Gideão eles nem lutaram, os 300 ainda estavam vivos, mas eles estavam cansados, porque eles tinham perseguido, alguns que tinham fugido. Eles estavam perseguindo os inimigos, e o povo está cansado, os 300 estão cansados. Gideão já tinha vencido tudo, já tinha vencido o exército dos midianitas. Era hora agora de celebrar com Israel, era hora agora de dar glória a Deus porque venceram. Mas Gideão, ele quer perseguir os reis midianitas. E no meio do caminho, no meio dessa perseguição, Gideão vai causando confusão, meus irmãos. Gideão vai fazendo inimigos. Então ele passa lá por Sucote, é o que o texto vai dizer, no verso 5. E ele disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Sálmuna, os reis dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram, meio que zombaram de Gideão, será que você já tem Zeba e Sálmuna em seu poder para que demos pão ao exército que está com vocês? E aí Gideão, que tinha respondido Efraim de uma forma branda, fala o que para esses homens? Quando o Senhor entregar Zeba e Sálmuna nas minhas mãos, eu rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Então não tem nada de sabedoria na forma como Gideão lidou com os efraimitas. E aí ele vai fazer a mesma coisa lá em Penuel. Ele vai adiante, passa na cidade de Penuel. Sucote e Penuel são cidades que estão no território de Israel.
elas estão para além do rio Jordão, né? Porque no meio do território de Israel tem o rio Jordão passando. Então elas estão depois do rio Jordão e Gideão atravessa o rio e vai em direção ao oriente para perseguir os reis dos midianitas. Então essas cidades, Sucote e Penuel, elas estão mais próximas dos exércitos do oriente, das cidades do oriente, do que aqui Ofra, por exemplo, que era a cidade de Gideão. Então se o exército dos midianitas em algum momento resolvesse se reerguer e atacar Israel, a primeira cidade que eles iriam atacar talvez seria Sucote e Penuel, que ficam depois do Jordão. Eles estavam mais frágeis nessa situação. Então o medo deles aqui se justifica. Eles não querem ajudar Gideão. Por quê? Porque os reis ainda estão vivos. E 15 mil homens, o texto vai dizer que ainda tinham 15 mil homens vivos lá do exército de Midian. Então esses homens aqui, eles estão com medo. Eles não querem participar, eles não querem ajudar Gideão. Eles falam, não. Se você tivesse matado os reis, eu até daria pão para você, porque isso significa que a gente estaria em segurança. Mas você ainda nem matou os reis e você quer pedir a nossa ajuda? Não, a gente não vai te ajudar não, porque se esse exército voltar, a gente é que vai sofrer. Você não vai ser capaz de defender. Só que esse medo também, por outro lado, é um medo injustificado. Porque esses homens sabiam o que o Senhor havia feito na noite anterior. Esses homens sabiam que Deus havia livrado todo o Israel dos midianitas. Que Deus havia derrotado um exército, que o texto vai dizer aqui, de 120 mil homens. Sem eles precisarem desembainhar a espada. Então Sucote e Penuel, embora tenham medo, e o medo de certa forma é compreensível, mas é um medo injustificado, porque eles não confiam totalmente no Senhor. Eles viram o milagre do Senhor, eles viram o que o Senhor fez, mas eles ainda assim não confiam totalmente. Eles não vamos te ajudar não, Gideão. E aí Gideão fala que vai rasgar a carne desses homens, mas eles são de Israel, eles são seus irmãos, Gideão. Gideão, você foi levantado para libertar esse povo. Você foi levantado para liderar esse povo, e agora você está dizendo que vai rasgar a carne do povo. Que isso, Gideão? E lá em Penuel, ele faz a mesma coisa. Ele faz o mesmo pedido, o povo lá de Peniel ou Penuel fala também a mesma resposta para ele. E aí ele pega e diz o seguinte no verso 9: por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, eu derrubarei essa torre. Então Gideão está aqui perseguindo esses reis, está arrumando confusão com seus próprios irmãos, com seus próprios compatriotas, está prometendo violência de forma desproporcional e desnecessária, e ele está seguindo aqui o seu próprio coração. Gideão não é demonstrado aqui em nenhum momento consultando o Senhor, mas ele está seguindo o seu coração. E a gente vai ver, meus irmãos, que isso tem um motivo. A gente vai ver qual que é o real motivo de que Gideão não quis comemorar a vitória, de que Gideão não quis dar descanso aos seus 300 homens, de que Gideão estava irredutível na sua perseguição aos reis dos midianitas. E a causa é que Gideão tinha uma vingança própria, tinha uma causa própria. Gideão queria vingar a morte dos seus irmãos, que tinham sido mortos por esses dois reis. Gideão queria fazer justiça com as suas próprias mãos. E Gideão responde os efraimitas de forma branda, não era porque ele era sábio, mas é porque contra Efraim ele era um gatinho. Mas contra Sucote e Peniel, que são mais fracos, aí ele vira um leão. Eu vou rasgar a carne de vocês, eu vou derrubar essa torre aí, vocês vão ver. Gideão age de uma maneira por medo, mas quando ele percebe que ele é mais forte que os outros, aí ele é um valentão. E aí o texto vai seguir, vai mostrar essa vingança pessoal de Gideão. Então Gideão vai lá, né, ele vai prender, ele vai derrotar os 15 mil homens, ele vai prender os dois reis, foi isso que a gente leu. E aí o verso 13 vai mostrar que quando ele voltou da batalha, ele pegou e prendeu um moço lá de Sucote e interrogou esse moço, provavelmente torturou, bateu nesse homem, né? Fez um interrogatório com esse rapaz. Bora, o que você pode me falar aí da cidade de Sucote? Eu tenho uma vingança pessoal contra eles, eles zombaram de mim,
Quando eu voltar lá, eu vou dar uma lição naqueles homens. E aí esse moço entrega o nome dos chefes e anciãos da cidade, que eram 77 homens. E aí Gideão chega lá em Sucote e fala: tá aqui, ó, eu prendi os 2 reis. E agora? Fala aquela gracinha que vocês estavam falando para mim de novo. Fala o que vocês tinham dito. Vocês não estavam zombando de mim? Bora, chama os 77 homens aí. E aí ele prendeu os anciãos da cidade, no verso 16, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, provavelmente fez um chicote de espinhos ali, e com eles ele deu severa lição aos homens de Sucote. Deve ter batido nesses homens até dizer chega, meus irmãos. Provavelmente deixou esses homens aqui na carne viva, porque ele próprio já tinha prometido: eu vou rasgar a carne de vocês com espinhos, quando eu voltar. Aí depois ele vai na outra cidade, no verso 17, e derruba a torre de Peniel. Só que muito provavelmente os homens de Peniel tentaram impedir ele de derrubar a torre. O que ele fez? Matou os homens da cidade. Gideão, o que você está fazendo? Você foi levantado para libertar esse povo, agora você está batendo nos seus irmãos, você está matando os homens de Peniel, que são seus compatriotas. O que Gideão está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está seguindo o seu próprio coração, ele está fazendo a sua própria justiça. Esse homem está irredutível, ele está atrás da sua vingança. Depois de fazer isso que ele havia prometido, ele vai agora lidar com os reis. E ele pergunta para aqueles 2 reis: como eram os homens que vocês mataram lá em Tabor? Muito provavelmente deve ter tido... lembra que os midianitas oprimiram Israel por 7 anos? Durante esse período, em algum momento, eles devem ter encontrado os irmãos de Gideão lá no Monte Tabor e mataram os irmãos de Gideão. Em algum momento, não é relatado na história quando isso acontece, mas aconteceu. Esses 2 reis mataram os irmãos de Gideão. E aí Gideão pergunta: como eram aqueles homens? E os reis respondem: eles eram como você, cada um se parecia como um filho de um rei. E Gideão disse: eles eram meus irmãos, eles eram filhos da minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. Ou seja, Gideão está atestando aqui que ele não precisava de matar os reis midianitas. Ele está atestando aqui que o Senhor nem havia mandado ele ir atrás desses homens. Porque se o Senhor tivesse mandado Gideão fazer isso aqui, meus irmãos, ele iria lá e cumpriria a sua missão. Ele não diria para esses homens assim, ó: eu teria deixado vocês com vida, eu não teria matado vocês, mas eu vou matar vocês porque você matou o meu irmão, e eu vou cumprir a minha vingança com as minhas próprias mãos. É isso que Gideão está fazendo. Ele está buscando a sua própria vingança, porque esses reis haviam matado os seus irmãos. E aí Gideão, nessa altura do campeonato, já pirou de vez. Ele pega e fala para o filho dele primogênito, que provavelmente era um moleque ainda. No verso 20 ele fala: Jéter, levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque teve medo, estava tremendo. O rapaz provavelmente nunca tinha lutado com ninguém na vida, e agora tinha que matar 2 homens a sangue frio. Ele não conseguiu fazer, meus irmãos. Ele não conseguiu matar, pois ainda era jovem. E aí os reis midianitas, Eba e Sálmuna, falam: vem você mesmo, você não é homem não para matar a gente? Tem que ficar mandando o seu filho que é criança? Seja homem e nos mate. E aí Gideão foi lá e matou esses 2 homens. Mas Gideão foi mala. Ele não apenas matou, ele pegou os ornamentos, o ouro, as coisas que aqueles homens tinham, que provavelmente eram feitas em homenagem a outros deuses, e recolheu todo esse despojo. Até aqui, meus irmãos, Gideão está seguindo o seu próprio coração. E é muito interessante porque Deus já havia dito lá em Deuteronômio, verso 32, ou capítulo 32, verso 35, ele havia dito: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 19, pegou esse texto, dito lá em Deuteronômio, e falou para a igreja: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de vocês,
pois está escrito: a mim pertence a vingança, é eu que retribuirei, diz o Senhor. Agora, analisando a situação que a gente viu até aqui, será que a gente também faz um pouco dessas coisas? Será que a gente também, depois de experimentar a salvação do Senhor, depois de experimentar o mover, depois de passar por uma experiência incrível com o Espírito Santo, no domingo, aí na segunda-feira a gente vai lá, acorda e segue o nosso próprio coração e faz as coisas segundo o nosso bem entender? Será que logo depois do culto, depois da experiência com Deus, depois de experimentar a salvação do Senhor, no dia seguinte, às vezes a gente está agindo segundo os desígnios do nosso coração? Ou isso aqui não acontece? Não. Todo mundo aqui é santo na segunda-feira. Depois de experimentar a salvação do Senhor, eu me tornei a melhor pessoa do mundo. E eu não quero dizer que não há mudança, porque como o próprio irmão Henrique relatou aqui, ele experimentou mudança no coração dele, depois de experimentar a salvação. Mas eu tenho certeza que assim como Gideão, a gente ainda faz muita coisa seguindo o que a gente bem entende, o que a gente quer fazer, seguindo a nossa própria vontade, vingança com as próprias mãos. Ou então às vezes a gente é igual Sucote e Peniel. A gente quer ser participante daquilo que o Senhor fez, mas a gente não quer botar a mão na massa não. Ó Gideão, eu não vou te ajudar não. Quando você matar os reis, aí você passa aqui, que a gente dá pão para você. Eu quero ser participante das bênçãos, mas eu não quero ser participante daquilo que o Senhor está fazendo agora. Não quero ser participante das lutas. Eu não quero sujar as minhas mãos. Eu não quero arregaçar as minhas mangas. Mas na hora da bênção eu quero. Eu quero participar sim. Agora, trabalhar, aí não. Me chama, passa depois. Agora não tem não, passa depois. Não, Clisman. Que isso? Isso não acontece na igreja. Isso não acontece com a gente. Ou então, a gente talvez é igual Gideão, que pega um desaforo e fala assim: eu não levo desaforo para casa não. Vocês vão ver agora vocês vão me conhecer. Olha, eu não gosto de entrar em confusão. Eu fujo de briga. Mas se a briga está me procurando, aí eu não posso fazer nada. Agora você vai conhecer o verdadeiro Gideão. Agora você vai conhecer o verdadeiro Clisman. O verdadeiro William. Esse povo merece mesmo. Você não está vendo aí? Eles não querem dar pão para os meus 300 homens que estão cansados, desaforados. Pode deixar. Na primeira oportunidade que eu tiver, vocês vão ver o que vai acontecer. Nossa, Clisman, isso não acontece não na igreja. Nós somos santos. Deus me livre da gente retribuir aquilo que Ele merece. Justiça é isso, não é? Retribuir da maneira que Ele merece. Imagina se a justiça de Deus fizesse isso com a gente, meus irmãos. Imagina se Deus nos retribuísse da maneira que a gente merece. Que justiça é essa? E a gente acha que a justiça de Deus, que a nossa justiça é melhor do que a de Deus, não é? Imagina se o Senhor fizesse como a gente, retribuísse a gente segundo os nossos pecados. Vou dar uma taca nesses homens de espinho. Vou rasgar a carne deles. Vou derrubar a torre deles. A gente não faz justiça com as nossas próprias mãos. A gente engole o desaforo e leva embora para casa. Às vezes sim, mas muitas vezes não, meus irmãos. Muitas vezes basta alguém fechar a gente no trânsito
que ele já conhece o verdadeiro homenzinho que habita lá no nosso coração. Muitas vezes, basta agir com a gente de forma mal educada, seja na fila do supermercado, seja fazer algo tão simples como o vizinho que lava a porta da casa dele e varre e rapa toda a sujeira para a minha casa. Seja o coleguinha do meu filho que bateu nele lá na escola e mordeu. Eu vou ter que ensinar para o meu filho que ele precisa devolver na mesma moeda. Ó, fulano, deixa eu te dizer aqui, se você apanhar em casa, ou se você apanhar na rua, vai apanhar 2 vezes, porque quando chegar em casa vai apanhar também. Para você aprender a não apanhar na rua. Foi isso que Jesus ensinou? Ou isso é o verdadeiro eu falando? Até aqui é Gideão agindo sozinho. Infelizmente, meus irmãos, a derrocada continua. O texto vai mostrar Gideão indo para pecados ainda mais graves. Verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como o seu filho, e o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Aí a gente lê isso aqui e fala: agora Gideão falou, agora ele está sendo usado pelo Senhor. O povo ofereceu para ele dominar. O povo ofereceu para ele praticamente ser um rei aqui. Domina você, depois o seu filho, depois o filho do seu filho. Gideão, nós queremos você como nosso rei. E Gideão fala: não, isso aí não cabe a mim não. Quem vai dominar sobre vocês é o Senhor. Maravilha, não é? Está certinho o Gideão aqui. Deus ainda não havia instituído rei em Israel. Deus não havia dito para Gideão que ele seria rei. Deus havia levantado Gideão para livrar Israel das mãos dos midianitas. E Gideão agora pregou certo, falou com as palavras aquilo que tem que ser dito. A teologia de Gideão aqui está redondinha. Ele pregou certinho. Mas as ações de Gideão vão mostrar que ele falou isso daqui só com palavras. Que as ações dele em seguida vão mostrar que ele vai se comportar de fato como um rei. Não. Quem vai dominar sobre vocês é Deus, é o Senhor. E aí o verso 24 continua. E Gideão fala: eu não vou dominar sobre vocês, mas usando da minha influência, não é? Bom, Deus me usou para livrar a gente das mãos dos midianitas, então eu quero fazer só um pedido. Por favor, só um pedidozinho. Que cada um de vocês me dê argolas de ouro, não é? Do despojo de vocês. E que os midianitas, é porque os midianitas tinham argolas de ouro, pois eles eram ismaelitas. Então eles responderam: claro, Gideão, de bom grado daremos. E aí eles estenderam uma capa, um lençol, e aí cada um foi colocando ali uma argola de ouro, um despojo e tal, e foi, juntou. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro. Sem contar os ornamentos em formas de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disso, Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua unidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas
foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina que morava em Siquém lhe deu também à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Ao pé da letra, significa meu pai é rei. Esse foi o nome que Gideão deu para o seu filho. Eu vou ter um filho aqui. Qual nome a gente vai colocar nesse menino? Meu pai é rei. Ué, Gideão, mas você não disse que não seria rei? Que o Senhor é quem iria governar sobre Israel? Como é que você está colocando o nome do seu filho de meu pai é rei? Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Gideão está seguindo só o seu coração na primeira parte do texto. E agora Gideão vai demonstrar ainda uma outra face. As palavras dele vão ser diferentes das suas ações. Ele diz que é o Senhor quem governará, mas em seguida ele se comporta como um rei. Ele exerce de influência sobre o povo para juntar um monte de ouro. Ele derrete esse ouro e faz uma estola sacerdotal. Essa estola sacerdotal já tinha sido dito lá em Levítico, em Deuteronômio, que era uma vestimenta exclusiva para os sacerdotes de Israel, para a tribo de Levi. E por que Gideão, que é da tribo de Manassés, está fazendo uma estola sacerdotal e ainda de ouro, toda de ouro, com ornamentos que foram usados na batalha? O texto não deixa bem claro qual o objetivo de Gideão em fazer essa estola. Mas o texto fala que essa estola que Gideão fez, ele colocou lá na sua casa, vai servir de tropeço para Gideão, e todo o Israel vai se prostituir ali naquela estola. Então, muito provavelmente, os filhos de Israel visitavam a casa de Gideão para consultar ele, para que ele fizesse talvez sacrifícios em favor de Israel, para que ele desse conselhos, para que ele desse uma palavra sábia, para que ele desse ensinamentos. Israel visitava Gideão direto. Isso acontecia com frequência. Eles iam na casa de Gideão e, por causa dessa estola, eles prestavam a Gideão algum tipo de honra, algum tipo de glória, algum tipo de comportamento que talvez deveria ser prestado a um rei. Além disso, Gideão coloca o nome do seu filho de meu pai é rei. Além disso, Gideão tem 70 filhos. Para que tanto filho, meus irmãos? Sabe quem faz um monte de filho? São os reis, que querem estabelecer uma dinastia, que querem que o seu filho governe depois dele, e o seu neto depois dele, o seu bisneto depois dele. São esses homens que fazem um monte de filho. E Gideão, para não ter erro, para que a sua casa se estabelecesse como uma casa forte, para que talvez quando ele morresse, os homens não lutassem contra a sua casa, contra o seu domínio, ele fala, vou fazer logo 70 filhos, porque esse número 70 na Bíblia é um número importante, é um número de liderança, não é? Moisés levantou os 70, Jesus mandou 70, a gente tem essa referência ao número 70 como um número de autoridade. Ou seja, Gideão está estabelecendo, entre aspas, o seu reino em Israel, meus irmãos. E ele disse que ele não ia governar, mas que era o Senhor quem iria governar. A teologia, as palavras, a pregação de Gideão está perfeita. Eu não. Quem vai fazer isso é o Senhor.
mas as ações dele são totalmente diferentes e apontam para o seu coração idólatra, que no fim das contas recebeu a glória pela libertação de Israel. Bom, quando a gente tem um líder idólatra, o que o povo vai fazer? O povo também vai cair em idolatria. E é o que o texto diz. Todo Israel se prostituiu ali. E depois que Gideão morreu, o texto vai dizer que, verso 33, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Baal-Berite significa Baal da aliança. Ou seja, os filhos de Israel fizeram uma aliança com Baal após a morte de Gideão. Meus irmãos, a gente não faz isso não. As nossas ações estão de acordo com a nossa palavra. A gente prega sobre Jesus aqui no domingo e na segunda-feira a gente imita Jesus lá no trabalho. A gente prega sobre Jesus aqui, sobre perdão, sobre amor, sobre misericórdia. A gente prega sobre idolatria, a gente luta contra o nosso pecado aqui no domingo. E na segunda-feira a gente continua essa luta, a gente é santo, não é? Eu não sei você, mas eu estou bem perto aqui, bem parecido aqui com o Gideão. De muitas vezes pregar alguma coisa aqui para vocês e fazer alguma coisa diferente. Isso acontece, meus irmãos, com mais frequência do que eu gostaria que acontecesse. Às vezes eu acerto? Sim, mas muitas vezes eu erro lá também, lá fora. E faço coisas das quais eu me envergonho. Embora Gideão tenha sido levantado como libertador, ele tinha muitas falhas. Ele estava longe de ser perfeito. A história de Gideão nos mostra que a nossa fé não pode estar nos homens, assim como Israel, que depositou a sua fé em Gideão e na estola sacerdotal de Gideão. Eles foram desviados do caminho. As falhas de Gideão nos mostram também que a vida do crente, ela não é preto no branco, sabe? Ela não é certinha como a gente gostaria que fosse. Ela nos mostra, meus irmãos, que se a gente dependesse das nossas ações e das nossas justiças, da nossa justiça para sermos salvos, para conquistarmos o nosso lugarzinho no céu, nós falharíamos. As falhas de Gideão apontam para a necessidade de um libertador que não levasse o povo à idolatria como Gideão levou, que não quisesse tomar para si a glória que é de Deus como Gideão tomou, que ao invés de rasgar a carne dos seus irmãos com um chicote e com espinhos, que tomasse sobre si o castigo no lugar deles. Um libertador que ao invés de sair por aí mandando gente, ou que ao invés de sair por aí matando gente sem necessidade, estivesse disposto não a matar, mas a morrer em favor dos seus irmãos. Mesmo que esse povo fosse pecador, como Sucote e Peniel. Mesmo que esse povo não merecesse. Você já sabe de quem que eu estou falando, não é? Você já sabe para quem que esse texto está apontando, não é? Jesus é o libertador perfeito. Ele cumpriu a sua missão de nos libertar, mas foi obediente, foi humilde, em tudo ele glorificou a Deus. Filipenses 2, a partir do verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o libertador perfeito, meus irmãos. E é porque, ao invés de nos dar chicotadas de espinhos, ele levou sobre si as chicotadas de espinhos. Ao invés de matar os homens que foram desaforados contra ele, ele morreu pelos homens que foram desaforados e traíram ele. Ao invés de levar o povo à idolatria, ele rasgou o véu e levou o povo diretamente a Deus. As falhas de Gideão apontam para Jesus, assim como as suas virtudes. E o que dizer de Gideão? Depois de tudo isso aqui, o que é que foi feito de Gideão, meus irmãos? O que é que você acha? Gideão foi salvo? Gideão está no inferno? Eu não sei. Mas a boa notícia é que o nome de Gideão está lá em Hebreus, no capítulo 11, na lista de heróis da fé. Isso é um bom sinal para a gente. Se Gideão, fazendo tudo isso daqui, está lá em Hebreus 11, na lista de heróis da fé, não pelo que ele fez, mas pelo que Cristo fez. E mesmo Gideão sendo pecador, ele teve fé. E essa fé contou para que ele tivesse aqui em Hebreus 11. Isso é uma boa notícia para a gente também. Porque mesmo sendo Gideões, mesmo sendo pecadores, meus irmãos, mesmo falhando muitas vezes mais do que acertando, nosso nome talvez não esteja lá em Hebreus, mas o nosso nome pode estar lá no livro da vida, por meio da fé, nos méritos de Cristo. Amém? É isso. Que o Espírito nos ajude a lutar contra essas falhas que insistem em nos perseguir. Parecem que às vezes é mais forte do que a gente, mas nós podemos confiar que o Espírito de Deus nos ajuda a vencer essas ações que nós não gostaríamos de cometer. Senhor, eu quero orar nessa noite pela vida dos meus irmãos, nessa manhã, pela vida dos meus irmãos e pela minha vida especialmente também, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a lutar contra as nossas falhas, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a refletirmos e aprendermos com as falhas dos outros homens também. Que no nome de Jesus, quando nós formos confrontados e talvez até ofendidos, como Gideão foi, que a nossa atitude seja diferente por meio do Teu Espírito Santo. Que no nome de Jesus, nós possamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa dependência diante de Ti, e buscarmos em Ti, Senhor, orientação, para tomarmos atitudes nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito possa, sobretudo, nos lembrar que nós temos um libertador que nos libertou, sobretudo, do pecado, que nos libertou, sobretudo, de nós mesmos. E que o Espírito de Deus não se aparta da gente, mas habita em nós e nos ajuda a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas que de fato lutam contra essas maldades que habitam no nosso coração, Pai. No nome de Jesus, nos ajuda a viver de uma maneira que possa refletir Jesus e não Gideão. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos